problema, neste caso de mínimo múltiplo comum, mas depois no problema seguinte há de ser um de máximo divisor comum. Portanto, o objetivo aqui, primeiro é a gente conseguir perceber como é que realmente podemos identificar se o problema é para resolver com o máximo divisor comum ou com o mínimo múltiplo comum. E também vamos tentar resolver de duas formas. Portanto, nos dois formatos que nós aprendemos a calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum para ambos os problemas que vão ser realizados. Portanto, neste problema aqui eu digo o seguinte: três amigas praticam musculação no mesmo ginásio ao mesmo horário. Uma vai ao ginásio de 2 em 2 dias, outra de 3 em 3 e a terceira de 4 em 4 dias. De quantos em quantos dias é que se encontram as três amigas no ginásio? Ora bem, como nós temos aqui que uma delas vai de 2 em 2, a outra vai de 3 em 3 e a outra vai de 4 em 4, sempre que aparece este tipo de problemas assim, em que diga 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, por aí fora, temos que utilizar sempre, mas sempre, o mínimo múltiplo comum, ok? Ou neste caso, os múltiplos também. Podemos utilizar os múltiplos e verificarmos qual é que é o maior, o múltiplo mais pequeno, isto é, o maior não, o múltiplo mais pequeno, que se repete tanto nos múltiplos de 2, como no múltiplo de 3, como no múltiplo de 4. Pronto. Então vamos realizar isto de duas formas, portanto em dois formatos, o mesmo problema, utilizando tudo aquilo que nós já aprendemos anteriormente. Portanto, vamos começar por encontrar os múltiplos de 2. Portanto, os múltiplos de 2, como eu já tinha dito anteriormente, começa sempre por 0, por 2, e depois vamos somando sempre 2 ao termo anterior. Portanto, 4, 8, 10, 12, 14, 16, por aí fora. Pronto. Depois, revisamos aqui os múltiplos de 3, portanto, múltiplos esses de 3, que vai ser, portanto, o 0, o 3, o 6, o 9, 10, 11, 12, 15, por aí fora. E os múltiplos de 4, finalmente. Os múltiplos de 4. Pronto. Agora, 0, 4, 8, 12, 16, por aí fora. Pronto, na mesma. Pronto. E, como eu estava a dizer há pouco, temos que verificar o quê? Portanto, basicamente, como ele vai de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, então nós estamos a trabalhar aqui como se fosse aqui o nosso mínimo múltiplo comum. Portanto, vamos colocar isto aqui um pouco mais para cima. Isto seria a mesma coisa que encontrarmos o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Temos aqui 3 números. Agora, olhando para aqui atentamente, verificamos facilmente que, tirando a parte do 0, porque o 0 não pode contar, porque esse múltiplo aparece em todos, então o múltiplo mais pequeno que aparece aqui teria que ser obrigatoriamente, portanto, qual? Portanto, reparem numa coisa, este temos aqui o 3, aqui tem o 4, 2 não dá, o 6 também não dá, o 8 aparece aqui e aqui, mas no múltiplo de 3 não aparece. O único que se repete seria este 12 que aqui está. Então quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 era 12. E ao verificarmos isto aqui é 12, então eu posso concluir, quando ele me pergunta de quantos em quantos dias é que se encontram as três amigas no ginásio, a minha resposta pode ser, portanto, as três amigas encontram-se no ginásio de 12 em 12 dias. Portanto, as três amigas encontram-se de 12 em 12 dias. 12 em 12 dias, elas encontram-se as três. Pronto. Agora, outra forma de fazer isto, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco, que existe outro formato de fazer isto. Ora bem, então, utilizando a decomposição em fatores primos, portanto, este era o primeiro método que a gente utilizou há bocado para o mínimo múltiplo comum, mas agora utilizando a decomposição em fatores primos, então aquilo que eu teria que fazer era agarraria no 2 e decompunha o 2. Portanto, o 2, como é um número primo, só é divisível por 2 e vai dar 1. O 3 também é um número primo, então dividimos por 3 e dá 1. O 4, atenção ao 4, o 4 já não é um número primo, então dá
dividir por 2, que é o número primo mais pequeno, dá 2. 2 é um número primo, só apenas divido por 2 e dava 1. Bem, depois a seguir sou obrigado a escrever aqui, portanto convém, obrigado não, mas convém escrever aqui o produto sob a forma de fatores primos. Portanto, quer dizer que o 2 era igual a 2, tem a ver com esta parte que está aqui. O 3 era igual a 3, portanto, mais uma vez, com este membro. E o 4 era igual a 2 ao quadrado. Porque se repete duas vezes o 2, ok? Que é a mesma coisa que termos 2 vezes 2. Agora, como o próprio problema pede que é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4, isso vai ser igual a termos o quê? Ora bem, o mínimo múltiplo comum, neste caso, quando há decomposição em fatores primos, tem não esquecer que se ele diz mínimo, ele é mentiroso, então tem que ser o máximo. E quando é mínimo múltiplo comum, é os maiores daqueles que se repetem e os que não se repetem. Portanto, reparemos numa coisa, temos aqui o 2 e temos aqui 2 ao quadrado. Qual é o maior dos dois? É aquele que tem o expoente mais elevado. Neste caso, temos aqui um com o expoente de 2 elevado a 2. Colocávamos aqui 2 elevado a 2. Depois, a seguir, temos aqui apenas o 3, então vezes 3. E aqui, agora, 2 ao quadrado, portanto, não esquecer que o 2 ao quadrado, que era 2 vezes 2, que era igual a 4. Então, o mesmo que se nós tivéssemos aqui 4 vezes 3. E 4 vezes 3 vai dar 12. Portanto, basicamente, se nós verificarmos, tem que dar sempre o mesmo resultado, tanto num método como o outro. Agora, a resposta será a mesma, portanto não vou dar aqui a resposta será a mesma do que a gente já tínhamos encontrado, tínhamos elaborado aqui anteriormente, com o outro método, que era as 3 amigas encontram-se no ginásio de 12 em 12 dias.